No dia a dia, poucas pessoas lembram que além de cuidar do nosso organismo, também é preciso cuidar da nossa voz, principalmente nessa época de frio, né? E ao meu lado está a fonoaudióloga Aline Mertz e é com ela que nós vamos conversar sobre esse som que o nosso corpo emite e que também identifica a gente, né, Aline? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Qual é a receita para a gente cuidar da nossa voz? A principal receita é beber bastante água. Água? Isso, e é por isso que agora no inverno a gente tem muitos problemas, porque a gente reduz a quantidade de água, né? A gente costuma não beber muita água. E isso faz mal, porque a gente tem que manter o organismo hidratado para que a prega vocal possa se movimentar adequadamente e que aí a voz saia mais fácil, senão ela tem que fazer um esforço muito grande e aí a voz sai com muita dificuldade e aí que vem a rouquidão. Quer dizer que a água faz bem para o organismo e também para a nossa voz. Com certeza. E essas balas de hortelã, gengibre, soluciona alguma coisa? Não, as balas são só crença, elas têm um efeito anestésico, então elas, no momento a gente sente que está tudo bem, mas você vai continuar machucando em cima daquele anestesiado e depois quando passar o efeito fica pior. Aí vem a rouquidão e pode até vir uma lesão mesmo na prega vocal. Então é um risco chupar essas balinhas? É um risco, E a assim maçã? como o gengibre também. Gengibre também não... Não faz bem. São todos anestésicos, São todos simplesmente. anestésicos, isso. E a maçã? Ajuda? A maçã, sim. Desses mitos todos, a única boa aí é a maçã. Porque a maçã ela é adstringente, então ela limpa a saliva e todo o trato vocal e aí fica mais fácil articular. E aí a prega vocal faz menos esforço, porque a voz sai com mais facilidade. E ela também hidrata, né? A fruta tem bastante água, então ajuda a hidratar também o organismo. E quando tem algum pigarrinho na garganta que a gente precisa tirar para continuar falando, para quem está usando a voz, e aí faz como? O pigarro nunca se deve fazer, porque ele é o atrito da prega vocal, então é como se ela se chocasse, Que né? é aquela arranhada Isso. que a gente dá na E voz. assim como a tosse também, aquela tosse seca. Não é recomendado? Não, porque ela faz a prega vocal se chocar e pode gerar um calinho. Então o ideal é a água mesmo, beber bastante água, porque a água ajuda a limpar, e a maçã. Porque por que aparece o pigarro? Porque a saliva fica grossa, então faz um muco ali na prega vocal. E esse muco que a gente tenta tirar com o pigarro. Então a água, a maçã vão ajudar também. Gelado todo mundo sabe que não pode, mas por quê? O gelado não pode porque o frio contrai a musculatura e os vasos sanguíneos. Então, a musculatura da prega vocal fica mais restrita, a movimentação dela fica bem restrita. Então, eu tenho que forçar muito para falar. Então, não que você não possa beber gelado, né? Um suco gelado, ou alguma coisa gelada de vez em quando. Mas no uso da voz não é legal. E ao longo do dia ou diariamente não é legal. Uma vez ou outra não tem problema. Agora... Assim como as bebidas quentes, né? Que agora no inverno a gente bebe muito quente, certo, né? Chocolate quente ou café também não é bom muito quente. Morninho, porque o quente, o que ele faz? Ele dilata. Certo. Então a prega vocal vai estar muito dilatada e a movimentação muito lenta. Então isso também dificulta. Nem o gelado e nem o muito quente não fazem bem. Não, tem que ser o meio termo. E quando eu vou, por exemplo, quem está nos assistindo vai falar um dia todo, ou vai usar bastante a voz, qual que é a recomendação? Alguma receita para cuidar da voz? A água e os exercícios, né, de aquecimento e desaquecimento. Existem alguns exercícios que ajudam a melhorar a articulação e a melhorar a produção da voz também. Por exemplo? Por exemplo, o treino dos R's, né, o trrr, o brrr, o mua, que ajuda a articular melhor. Então, esses são alguns exercícios que a gente pode fazer diariamente. Tudo isso antes do uso da voz, né? Então, assim, para quem usa a voz para o trabalho é legal, mas para quem não usa também é bom fazer, porque eu estou sempre conversando, eu estou sempre falando, então é bom fazer um exercício ou outro para aquecer e para ajudar a melhorar a articulação. Como vocês dizem, a voz é a identidade... É a identidade da alma? Da alma. Isso, porque cada pessoa tem uma voz e ela é única, né? Por mais que seja parecido entre pessoas da mesma família, mas ela é única e ela vai te identificar. Assim como ela vai te mostrar a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa mais rude, tem a característica da voz. Se você é uma pessoa mais calma, mais suave, tem a característica da voz, né? Então, ela é a identidade mesmo da pessoa, a identidade da alma. Personalidade é um conjunto, Isso físico mesmo. E também a voz. Isso mesmo. E se um dia a pessoa usou bastante a voz e ficou rouca, como é que faz aí para outro dia? O ideal, se você está rouco, é não abusar. Então, tem que diminuir a fala, falar menos e repousar a voz se for possível. Evitar de falar por algum período, né? A gente diz ali que pelo menos umas 2 horas de repouso vocal absoluto. E ingestão de água, e aí se essa rouquidão durar por mais de 3 dias, ou é uma rouquidão que vai e vem com frequência, tem que procurar uma ajuda médica e a fonoaudióloga para ver o que está acontecendo, que não é normal. E qual é o sintoma, por exemplo, além desses 3 dias, tem algum outro sintoma? Como é que a gente sabe que pode ter algum problema nas cordas vocais? Isso, a rouquidão é o primeiro sintoma, né? Depois ela pode sentir dor,
quem fala muito, professor, jornalista, vendedor, ao final do dia pode sentir dor ou a garganta raspando. Certo. Isso é um sinal de que também não está legal, que pode estar forçando. E o pigarro constante também é um sinal de que pode ter alguma coisa errada ali na prega vocal. E que tipo de doença tem a prega vocal? Calo? Os mais frequentes são os calinhos, os calos pelo uso errado, né? Então, o atrito constante da prega vocal vai gerar esse calo. Os pólipos também, que são do abuso, principalmente agora no inverno, a gente tem as tosses ou esse atrito constante, né? Isso pode gerar um pólipo também. Então, são as doenças mais frequentes da prega vocal. E tem alguma reversão para isso? A terapia. Se é tratado desde o início, pode fazer a terapia com a fono, vai reverter esse quadro. Cirurgia não existe nas cordas vocais. Existe em casos mais graves, É? mas não é aconselhado. Tenta-se de tudo com a terapia para depois, em último caso. Mais extremos. E nessa época de inverno, qual é o cuidado principal, então? Beber água, proteger a região do pescoço, porque a gente... Até por fora? Isso, porque a gente tem o frio, né? Então eu posso usar uma gola mais alta ou mesmo um cachecol, mas desde que ele não seja muito apertado. Até porque agora no inverno a gente usa as golas altas, principalmente as mulheres, então não pode ser gola apertada, porque o apertado vai dificultar a movimentação da laringe. Então uma golinha, um calorzinho só para proteger da friagem, né? Evitar os choques térmicos, então tomar bebida quente e sair no frio, ou tomar bebida quente no frio também não é legal, então evitar isso dali. E se sentir alguma coisa, procurar uma psicóloga. Procurar um médico e um uma fonoaudiólogo, isso, que vai ver já de início se tem algum problema, para não deixar chegar lá na frente e ficar sem voz, né? Aí piora tudo. Né? Isso. Conversei aqui com a Aline Mertz, que é fonoaudióloga e também é coordenadora do curso de fonoaudiologia da UDC Ângulo, né? Isso mesmo, Como é que estamos tá o lá na curso por UDC. lá? Está andando muito bem, já estamos aí com a segunda turma e o curso está indo muito bem, sim. É um curso novo. Isso, é novo, estamos no segundo ano agora, né? Estamos caminhando. Nessa época de metade do ano, abre turma ou não? Não, agora só no final do ano teremos nova turma. Quem tiver interesse, é só procurar vocês lá no Isso, UDC pode Ângulo. nos procurar. Obrigado, professora. Obrigada, eu que agradeço. Conversei aqui então com a Aline Mertz, que é coordenadora da UDC Ângulo, também do curso de fonoaudiologia e fonoaudióloga, com nossas dicas preciosas aqui para essa época de frio. Agora nós vamos para a previsão do tempo. Será que chove aí na quarta-feira ou como é que vai ficar como hoje, será? A quarta-feira será de muita chuva em Foz do Iguaçu e sem previsão do tempo abrir. Mínima de 12, máxima de 22 graus na fronteira. Na quinta-feira a chuva continua sem dar trégua. O sol aparece, mas entre muitas nuvens. Mínima de 15, máxima de 24 graus. Na sexta-feira esquenta um pouquinho em Foz do Iguaçu, mas o tempo continua fechado e não para de chover. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Você vai ver depois do intervalo, Prefeitura chama municípios da região para falar sobre o Hospital Municipal. Ministério Público passa a investigar a emissão de cartões do SUS aqui em Foz.